Fala aí, queridíssimos! Vamos lá para uma aula então, olha só. Estamos aí, firmes e fortes, gravando as aulas. Dúvidas já sabem onde me encontrar, e-mail, pode comentar aí embaixo, segue aí no canal para à medida que eu vou postando os vídeos. Às vezes eu posto o vídeo, né, e demora um pouquinho até chegar até vocês aí, a escola, passar, porque a gente tem que passar por vários meios. Então, já segue aí no canal, porque aí eu postando imediatamente já notifica vocês e aí vocês já vão dando então aí continuidade nos estudos, certinho? Sempre lembrando que quando retornarmos, não temos previsão ainda, mas assim que retornarmos, a gente passa por todos os conteúdos, vão pincelando aí, vendo o que ficou para trás, dúvidas e do mais, vamos lá para a aula. Então peguem aí a apostila, fazendo o favor. Lá no capítulo 4, parasitismos e protozooses, que a gente vai falar um pouco então desses parasitas, né, que atacam aí tanto o nosso organismo como organismos de outros seres, né, e essas protozooses em si. Então olha só, lá na página 77 a gente começa com o que é parasitismo, certo? Então, eu tenho que sempre lembrar que eu vou ter o parasita e eu vou ter o hospedeiro. O parasita é aquele organismo, né? O nome vem do grego parásitos, né? Que significa aquele ao lado, aquele com, aquele que tira proveito, certo? De uma relação ecológica. Então, no parasitismo, eu sempre vou ter uma relação interespecífica, uma relação ecológica de duas espécies distintas. Intraespecífica, relações entre organismos da mesma espécie, tipo uma competição entre duas vacas, são da mesma espécie, competindo pelo alimento, pelo espaço em si. Já no parasitismo, eu tenho organismos de espécies distintas e um vai ser beneficiado e automaticamente o outro tem que ser prejudicado. Então, essa é uma relação de parasitismo. E então, eu vou ter o parasita, que é aquele que vai se beneficiar da relação, e o hospedeiro, que é aquele que geralmente se prejudica na relação ecológica, certo? Então, vamos lá. Os parasitas, eles estão presentes na maioria dos reinos. Nós temos dentro do grupo dos vermes achatados, os plateumintos, que eu tenho aí as tênias, a esquistossomose. Eu tenho dentro do grupo dos nematódios, né, os vermes aí de corpos mais cilíndricos, né, que são as lombrigas e ancilostomos, né, que causa aí ancilostomíase. Eu tenho dentro no grupo dos vermes anelados, né, que são os chamados anelídeos, como por exemplo a sanguessuga, que aí é um parasita externo, né, que eu posso ter tanto endoparasitas quanto exoparasitas. Endo, aqueles parasitas que ficam dentro do nosso corpo, por exemplo aí uma lombriga, mas eu também tenho os parasitas externos, como piolho, carrapato, sanguessuga, que são parasitas externos do nosso corpo. Não só do nosso, né, mas de todos os outros animais ao qual eles conseguem se alimentar. Nós também temos parasitas no grupo dos artrópodes, como já acabei de citar, o piolho, e os carrapatos. Dentro do grupo dos cordados, por exemplo, temos as lampreias, que ficam aí, né, peixes que vão então se fixar aí em outros peixes maiores ou até mesmo mamíferos aquáticos, retirando então o sangue do corpo desses animais. Também temos aí no grupo dos vírus, os parasitas, né? Tanto é que eles são parasitas obrigatórios, intracelulares aí e tal. Temos também as bactérias como parasitas, os fungos também atuam como parasitas, como por exemplo na unha, né, nas micoses aí que a gente vai ter, e também temos representantes no grupo dos protozoários, dos protistas aí, que mais para frente a gente vai ver quais são esses organismos. Sempre tem que lembrar que ocorre uma relação muito íntima entre o parasita e o hospedeiro. É uma relação que a gente chama de alta especificidade, que vem de um processo chamado de coevolução. Porque geralmente o que acontece? O parasita, ele nunca, é claro que pode ocorrer, né? Ele não tem como objetivo levar à morte do hospedeiro. Porque se o parasita leva à morte do hospedeiro, automaticamente ele também vai ficar, ou vai morrer, ou vai ficar debilitado na questão de alimentação, vai ficar com uma deficiência alimentícia. Então, o objetivo do parasita é o quê? É sempre passar
por despercebido e não causar um dano tão grave. Só que algumas vezes isso foge do controle pelo número de parasitas ou pela doença que o parasita aí vai provocar ao longo dos tempos, né? Que dependendo da doença pode durar aí 10, 15, 20 anos de você ter uma vida inteira um determinado parasita. Então, nesse processo de coevolução, o que é coevoluir? É evoluir em conjunto. Então, esses organismos, eles foram evoluindo junto de outros organismos, né? O parasita e o hospedeiro, para quê? Para tentar burlar aquela relação, para tentar se camuflar, tentar passar despercebido pelo organismo, para que o organismo não ataque e aí então ele deixe de ser um parasita, né? E ele seja retirado do organismo. Por exemplo, os vermes que estão no nosso interior, se eles fossem percebidos ou não tivessem características específicas, o nosso próprio organismo ou combateria eles diretamente, ou, por exemplo, não sobreviveriam ao próprio suco gástrico que nós vamos possuir, né? Então, eles têm esse processo de coevolução. São espécies que foram evoluindo junto, certo? É claro que de uma maneira negativa para o hospedeiro, mas de uma maneira muito positiva em relação ao parasita, certo? E aí, nós vamos ter os chamados reservatórios. O que são os reservatórios? Reservatórios são os locais que abrigam esses parasitas, mas que não são o hospedeiro em si. Como, por exemplo, o ser humano pode ser um reservatório. Ah, mas qual seria essa diferença? O reservatório é um local em que o parasita ele vai viver até chegar no seu hospedeiro em si. Algumas vezes, né, um parasita ele pode viver aí no ambiente, pode viver em um animal, mas esse não é o animal ao qual ele realmente necessita para realizar todas as suas atividades, como por exemplo uma reprodução sexuada. Então, são apenas locais que esses organismos utilizam para se manter vivos, mas não conseguem realizar todas as suas atividades. E nesses locais, por exemplo, eles podem estar encapsulados, não estar aí realizando suas atividades metabólicas por completo. Por exemplo, o Trypanosoma cruzi, né, que provoca a doença de Chagas no nosso organismo, nós somos o hospedeiro definitivo desse agente, desse parasita. Só que na natureza, eles vivem aí no ambiente dentro de animais silvestres, por exemplo, como o tatu, como o gambá, e até mesmo dentro de animais domésticos, como cachorros e gatos. Então, esses animais são apenas reservatórios ao qual o parasita depois vai sobreviver por um período até chegar no nosso organismo, quando ele consegue então realizar as atividades, aí como por exemplo uma reprodução sexuada. Certo? Aí nós também temos, além dos reservatórios, o chamado agente etiológico, certo? Vocês podem ir dando sequência aí na apostila que eu vou passando por todas as páginas, tá? E aí eu vou falando mais ou menos onde eu estou falando, ok? Nós estamos aí por enquanto na página 77, indo em direção à página já 78, no final da 77. Nós temos então aí o agente etiológico. O que é o agente etiológico? É o agente que causa a doença. É aquele organismo que vai provocar a doença. Ah, mas por exemplo, o mosquito então, ele vem e picou. O mosquito é o agente etiológico? Não. O mosquito ele vai ser apenas o chamado vetor, é o organismo que transporta esse agente etiológico até o nosso corpo. Então, quando eu tenho o organismo sendo transportado até o nosso corpo, aí eu chamo ele de vetor. Então, por exemplo, numa malária, o protozoário sai do ambiente e chega até o nosso organismo. Quem é o agente etiológico? É o protozoário que vai provocar então aí a doença da malária. E quem é o vetor? O vetor vai ser o mosquito que trouxe essa doença até o nosso corpo. E em relação ao hospedeiro, nós temos dois tipos. O hospedeiro pode ser um hospedeiro definitivo e ele também pode ser um hospedeiro intermediário. Qual é a diferença deles? Olha o nome, intermediário é aquele hospedeiro que o agente etiológico, né, o causador da doença, vai só passar. Vai ter só um intervalo de tempo dentro desse corpo. E depois, então, que ele chega ao hospedeiro definitivo. Por exemplo, aí nós temos a tênia passando por dentro de boi, de porco, por exemplo, né? Dependendo da tênia.
Então, eles são organismos ao qual eles vão utilizar para desenvolver estruturas e tudo mais. Só que eles não realizam a reprodução sexuada dentro do intermediário. Pode realizar a reprodução dentro do hospedeiro intermediário? Pode. Qual reprodução? A reprodução assexuada. Agora, onde ocorre a reprodução sexuada é apenas dentro do hospedeiro definitivo. Quando então o organismo parasitário consegue realizar a reprodução sexuada, eu aí posso dizer com propriedade: esse é o meu hospedeiro definitivo. Então, se o organismo está aí, por exemplo, dentro de um animal silvestre, só está fazendo reprodução assexuada, de um virando dois, de dois, quatro, né? Então aí fazendo uma divisão aí por bipartição, ciparidade, qualquer, sei lá, qual seja essa reprodução. Se ela for assexuada, o hospedeiro é intermediário. Se ela for uma reprodução sexuada, que envolve parceiros, envolve troca de material genético, N situações, eu vou dizer então que o meu hospedeiro é hospedeiro definitivo. E aí, então, esses organismos, esses agentes causadores da doença, né, os chamados agentes etiológicos, eles passaram por adaptações evolutivas. E quais seriam então essas adaptações evolutivas que eles foram passando ao longo dos anos? Nós temos aí, ó, por exemplo, o desaparecimento e a aquisição de novas estruturas. Por exemplo, um verme que vai viver no nosso interior tem necessidade de ter patas? Não tem necessidade de ter patas, mas ele tem sim a necessidade, por exemplo, de ter ganchos na sua boca, ao qual ele vai fixar na parede do intestino para que o movimento peristáltico não jogue esse verme para fora. Então, eu desapareço estruturas, como por exemplo aí seriam apêndices, braços, sei lá o que, e agora ele passa a ter estruturas. É claro que a partir de um processo evolutivo, de uma evolução, de uma seleção natural, que vem aí de mutações, que nós já estudamos tudo isso, esses organismos então, eles passam a ter estruturas que vão fazer com que eles coevolua e chegue então aí a ter uma especiação, né, vamos assim dizer, ter uma características que vão favorecer o parasitismo naquela espécie. Então, por exemplo, placas orais, ventosas para se agarrar na pele do animal, né, do organismo, de ter também fazer o processo de fermentação ao invés de uma respiração normal, aeróbia. Por exemplo, um verme que vive dentro do seu sistema aí digestório, não vai ter o oxigênio disponível para realizar todas as atividades metabólicas em si. Então, eles evoluíram passando desse processo e agora sendo organismos fermentadores, por exemplo, organismos aí que vão fazer uma fermentação láctea, uma fermentação ao qual vai proporcionar a eles aí a atividade metabólica na ausência de um oxigênio. Eles também, outra característica muito importante é a grande capacidade reprodutiva, lá no final da página 77. Porque esses organismos, eles não conseguem aí, então, assim, simplesmente ter um cuidado parental, de botar seus ovos, cuidar e tudo mais. Geralmente os ovos de um parasita são, como por exemplo aí, que vivem na nossa região intestinal, são colocados e eliminados junto das fezes. Então esse ovo simplesmente vai para o ambiente. E aí, vai ou não vai conseguir desenvolver esse ovo, virar uma larva, então penetrar em um outro organismo? Então isso leva aí o organismo a ter grandes capacidade reprodutiva, de colocar centenas, milhares de ovos ao mesmo tempo, ou também colocarem ovos na forma de cistos, ovos que ficam aí encapsulados com proteção para conseguirem viver o ambiente por um tempo muito maior do que apenas um ovo simples que poderia passar por um processo de desidratação. Então, eles têm essas características. Outra característica reprodutiva também é eles serem hermafroditas, né? A característica de ser hermafrodita facilita no processo de reprodução também, consistindo aí numa capacidade reprodutiva muito mais elevada do que em si uma capacidade reprodutiva aí dado por um mamífero, por um réptil, por um anfíbio, certo? Então, poucos desses organismos conseguem completar o ciclo e chegar até o processo
processo de reprodução sexuada. Por isso que eles demandam de uma grande capacidade reprodutiva. Outra também características que eles podem possuir é a partenogênese. O que é a partenogênese? Lembra daquela musiquinha? Ai, 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 carrapato não tem pai? Isso é bem antigo. Ou seja, esses organismos, assim como carrapatos, abelhas também, eles conseguem fazer o processo de partenogênese. Ovo não fecundado também desenvolve. Então, nesses organismos, algumas vezes, mesmo o organismo tendo o macho e a fêmea, se a fêmea faz a postura de ovo não fecundado, ele pode também, esse ovo não fecundado, dar origem a um novo organismo. E se ele foi fecundado, também dá origem a um organismo, mas aí, como por exemplo nas abelhas, a gente tem a mudança de sexo, né? Ovo fecundado na abelha vira fêmea, ovo não fecundado na abelha vai virar então aí o macho, certo? Passando para a página 78, nós vamos então aí para outra característica que é o chamado mecanismo de resistência. O que esses parasitas têm que ter para resistirem às condições do hospedeiro? Como, por exemplo, um dos casos que eu já disse é o encistamento, né? É quando eles se encistam, formando cápsulas, tanto ao redor do ovo ou do próprio organismo, com o objetivo de quê? De resistir à falta de água, à umidade, resistir a altas temperaturas, à ausência de alimento, porque é difícil penetrar no hospedeiro, por exemplo, quando eu tenho aí larvas de penetração ativa, né? Esses parasitas eles podem ter tanto penetração ativa quanto penetração passiva. O que seria uma penetração passiva? É quando eu vou até esse organismo e levo ele à ingestão, por exemplo. Comi uma verdura mal lavada, penetração passiva. O organismo não fez nada para conseguir entrar no meu organismo, a não ser estar em contato com o meu alimento. Um mosquito veio, me picou e agora injetou o parasita dentro de mim. O parasita simplesmente não teve aí, não induziu essa entrada no meu organismo. Então eu digo que eu tenho uma penetração passiva, certo? Um besouro veio e defecou aqui na minha pele e o parasita entrou. O parasita agora veio aqui, eu cocei igual a doença de Chagas e o parasita foi lançado para dentro do meu corpo. Aí eu tenho então uma penetração passiva. Ah, não, mas agora eu andei descalço no chão sujo lá, que tinha verme na terra e o verme perfurou a minha pele e entrou. Entrei numa água poluída lá, tinha esquistossomose, penetrou na minha pele, o verme foi lá, fez um buraco na minha pele e entrou. Aí eu digo que eu tenho uma penetração ativa. Então a penetração no nosso organismo não é fácil. Tanto é que nós temos aí, por exemplo, nossa pele, né? Nossa pele tem camadas, né? Ela é grossa e olha ainda que tem animais com peles muito mais grossas e mais resistentes, né? Coriáceas aí. Então, o que o organismo tem que fazer para vencer essas barreiras? Eles vão ter então que desenvolverem mecanismos que vão resistir e mecanismos que vão facilitar essa entrada, certo? Uma das características também é eles possuírem gorduras no próprio corpo e glicogênio, né? Que são fontes energéticas, porque quando um organismo sai do nosso corpo, por exemplo, nas fezes, até entrar em outro corpo, não se tem uma rapidez nisso. Ele pode ser que ele nunca entre em outro corpo e morra, né, no próprio ambiente. Então, eles têm também reservas energéticas que são um mecanismo que vai dar uma resistência para que eles então consigam sobreviver por um tempo maior fora do nosso corpo, certo? Por exemplo, outro exemplo também de mecanismo de resistência são os ovos de tênia, que eles são encapsulados, né? E eles só vão desenvolver novas tênias depois que esse ovo, então, né, passar por todo o ácido estomacal que nós temos. E aí, então, quando passa pelo ácido estomacal, esse ovo, então, vai eclodir e aí ele vai desenvolver uma nova tênia já no meu tubo digestório, nas porções mais de intestino e porção final, certo? Então, para que o organismo entre no nosso corpo, ele vai ter que, por exemplo, na nossa pele, ela é levemente ácida, ele vai ter que romper essa acidez, então ele vai ter que ter uma estrutura aí, uma cápsula, alguma parede, né,
assim, vamos dizer, ao redor do seu corpo, alguma membrana, algum muco que vai inibir essa acidez. Nós temos as células mortas que a gente vai liberando, então esses parasitas podem ser eliminados juntos dela, como por exemplo bactérias. Eu tenho as secreções sebáceas no meu corpo também que dificulta essa entrada. Então tudo isso o organismo vai ter que burlar para tentar entrar aí no interior do nosso organismo e realizar suas atividades, ok? Só que esses organismos, eles podem gerar danos para o parasita. Como eu disse, o dano, o ideal é que nem sempre esse dano leve o indivíduo à morte, porque aí ele perde, né, todo o seu local de sobrevivência. Então, os danos que podem ser causados vai depender de cada parasita. Tem parasita que destrói glóbulos, tem parasitas que é igual da malária, destrói os glóbulos vermelhos. Tem parasitas como a esquistossomose, que vai se alimentar do nosso plasma sanguíneo. Tem parasitas como a lombriga, a tênia, né, que vai provocar aí o amarelão, que vão se alimentar ou do nosso próprio alimento, ou perfurar a porção intestinal para retirar o nosso sangue. Temos a filaríase, né? A filária que provoca aquela doença que a perna fica grande, a gente vai falar mais dela lá para frente. Vamos falar aí da elefantíase, que vai atuar nos vasos linfáticos, prejudicando até mesmo nosso sistema de defesa. Nós temos a toxoplasmose, por exemplo, que pode afetar aí outros órgãos, como pulmão, cérebro, a cisticercose também. Então, eles podem atuar em várias partes do nosso corpo. Depois dos danos aos parasitas, vamos lá para a página 79 em transferência de parasitas. Porque geralmente esses organismos eles têm que passar de corpo para corpo. Por exemplo, que vai do boi, sai do boi, chega até o nosso corpo, tem parasita que sai do nosso corpo, vai para um caramujo, do caramujo volta para o nosso corpo. Então, eles têm um ciclo de vida, né? Que depende dessa transferência para eles conseguirem prosseguir na sua sobrevivência. Então aí geralmente eles vão sair do nosso corpo, né, através das fezes da gente, vão sair através do próprio sangue, chegando aí através, um mosquito veio, me picou, agora passou a doença para outra pessoa porque picou a outra pessoa. Também essas transferências também podem ser dadas aí por tecidos, quando você come, por exemplo, a carne de um porco mal cozida, e aí você adquire então a doença aí da teníase, da cisticercose e por aí vai, né? Cercose nem é da alimentação diretamente da carne do porco, mas depois a gente vê relacionado sobre isso. Então, o que acontece, ainda já na página 79, né? Os seres humanos e doenças parasitárias. Por que será que nós temos tantas doenças parasitárias? Existe uma gama muito grande de doenças parasitárias. Só que a gente tem que lembrar, principalmente aqui no Brasil, né? Vamos falar um pouco de Brasil, mas quando a gente pega aí países mais pobres, né, como por exemplo África, né, então a gente tem uma incidência dessas doenças parasitárias muito grandes. O que falta? Falta saneamento básico, porque muitas dessas doenças são eliminadas nas fezes e possuem penetração ativa. Ou falta também uma alimentação, porque quando as pessoas têm uma alimentação balanceada e essa doença, esse parasita agora chega até o organismo delas, geralmente se elas tiverem uma alimentação saudável e tudo mais, o dano causado por esse parasita não vai ser um dano tão eficaz, né? Um dano tão sério quanto quando pessoas não têm uma boa alimentação. Então alimentam-se de qualquer coisa, restos de alimento, vão em lixões, por exemplo, pegar alimentos, não têm uma alimentação saudável. O nosso país também tem condições ambientais propícias. Nós somos um país de temperaturas elevadas, de muita umidade. Isso facilita então a vida desses animais, desses organismos, desculpa. O baixo nível cultural também influencia, né? A escolaridade das pessoas, porque muitas vezes a gente não sabe, mas e tal doença eu pego como? Tem doença que você evita pegar ela só em botar um chinelo no pé, né? Então, você evita uma penetração ativa da larva aí, né, no seu pé. Então, ao usar um simples chinelo ou qualquer coisa aí que você possa proteger e não pisar descalço naquele ambiente, você já evita. Mas falta esse nível cultural também nas pessoas, né? E a cultura também da higiene, de lavar, de cozinhar bem os alimentos. Também os recursos do nosso país são muito escassos.
né? Faltam aí muito do governo a respeito disso. O atendimento médico também que a gente tem aí aqui nas nossas regiões, ainda a gente nem percebe tanto isso, mas quando a gente se depara aí com regiões de Nordeste, regiões da Amazônia, por exemplo, a gente tem, né, claro que não todos os locais, mas a gente tem aí uma grande incidência, né, da população é muito carente e falta dos governantes aí agora ações mais efetivas para a gente erradicar essas doenças que muitas vezes são negligenciadas mesmo pelo poder público, pelos órgãos, né, aí superiores de saúde e tudo mais. É, as doenças parasitárias, geralmente, normalmente, né, elas não são tão agressivas no nosso corpo, mas isso não quer dizer que a pessoa não pode evoluir aí para situações mais graves e até mesmo para um óbito. Pode, porque também depende das condições de saúde da pessoa, a quantidade de parasitas que ela está tendo. Então, mas geralmente quando a gente adquire uma dessas doenças, elas não são tão agressivas, né? Porque o parasita já tá, e o parasita e o hospedeiro já estão meio que adaptados, assim, vamos dizer, né, a essa relação. E aí, dentro desses grupos, nós trabalhamos com as eumintíases e com as protozooses. As protozooses são as doenças causadas aí pelos organismos do reino protista. E as eumintíases, a gente já vai trabalhar então com os organismos que vão provocar, os organismos que provocam essas doenças, eles estão classificados aí como plateumintos ou nematóides, né? Os vermes de corpo achatado e os vermes aí arredondados, que a gente vai estudar cada uma delas. Dentre, então, essas doenças, a primeira que a gente vai estudar, essa protozoose, vai ser a doença de Chagas. Então, vamos lá para a página 80, falar um pouco sobre a doença de Chagas. Então, Oswaldo Cruz, lá em 1907, designou um pesquisador, né, que aí é chamado de Carlos Chagas, certo? Para coordenar uma campanha contra a malária que estava ocorrendo em Minas Gerais. A malária estava ocasionando aí uma grande dificuldade na construção de uma linha férrea que estava passando por Minas Gerais, né? E aí o Oswaldo Cruz, lá em 1907, designou o Carlos Chagas para então ir até esse local e estudar essa doença, ver o que estava acontecendo em relação a essa doença que era a malária. Chegando lá, Carlos Chagas, então, se depara com outra enfermidade, que seria então o quê? A chamada hoje de doença de Chagas, certo? Então, ele começou a perguntar aos moradores o que estava acontecendo em relação a isso, né? Que tinha aí não se tinha conhecimento nenhum dessa doença, era uma doença até então desconhecida. E aí Carlos Chagas começou a indagar os moradores a respeito dessa doença. E aí eles começaram a falar que tinha um besouro barbeiro, chamado também de chupança. E ele começou a pegar esse besouro barbeiro, começou a estudar então, e foi até que Carlos Chagas descobriu então essa doença que é a chamada doença de Chagas, provocada aí pelo Trypanosoma cruzi. E por isso que o nome é Trypanosoma cruzi, né? Trypanosoma aí vem do gênero, cruzi foi em homenagem a Oswaldo Cruz. E a doença ficou conhecida como doença de Chagas em homenagem a Carlos Chagas, que foi quem descobriu. Ao encontrar esse besouro barbeiro, primeiro, por que esse besouro se chama besouro barbeiro? Ele é um besouro hematófago, se alimenta de sangue, geralmente tem hábito noturno, e ele então, ao picar as pessoas, dá preferência a picar na região da barba, do rosto das pessoas, né? Até porque à noite, se você estiver coberto, assim, é uma área muito vulnerável o nosso rosto. Então esse besouro, ele recebeu o nome de besouro barbeiro ou também de chupança, certo? E aí ele começou a estudar o Trypanosoma cruzi. Quando ele estava estudando o Trypanosoma cruzi, certo? Ele então aí, ao estudar o tubo digestório desse organismo, descobriu uma grande quantidade de protozoários. E esses protozoários então foram aí estudados e recebendo então o nome de Trypanosoma cruzi em homenagem a Oswaldo Cruz, certo? Essa doença também ela é chamada de tripanosomia sul-americana, certo? Porque aí ela atinge
também Estados Unidos e Argentina, certo? Então ela é chamada aí também de sul-americana. E a respeito então do agente etiológico, vamos falar um pouquinho do agente etiológico da doença de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi, né? Ele pode estar na forma flagelada, quando ele se encontra livre na corrente sanguínea, ou ele pode estar na forma aflagelada, quando então ele se encontra aí fazendo ninhos, por exemplo, ou se reproduzindo no interior de órgãos, certo? Quando esse parasita, chamado de parasita heteroxênico, por que heteroxênico? Porque ele é um parasita que não se aloja apenas no organismo de uma única espécie, né? Ele passa tanto de espécies silvestres, até mesmo animais domésticos, depois passa pelo organismo do besouro barbeiro e chega então aí ao nosso organismo. Então ele passa por várias espécies distintas, por isso que ele é chamado de parasita heteroxênico. Os parasitas que só têm um hospedeiro em si são chamados de parasitas monoxênicos. E aí então esse parasita, o Trypanosoma cruzi, né, falando um pouquinho dele, ele chega até o nosso organismo e infecta o nosso organismo, que eu já vou falar um pouquinho de como ocorre esse ciclo de vida, né? O vetor, os transmissores, a gente tem o Triatoma infestans, né, o Rhodinius prolixus e o Panstrongylus megistus, certo? São todos besouros da ordem Hemiptera, tá? E aí eles são conhecidos popularmente, né, como besouro barbeiro por se alimentar principalmente nessa região do rosto. Não quer dizer que ele não possa se alimentar em qualquer outra parte do nosso corpo, ok? Então aí como que ocorre o ciclo de vida desse parasita? Primeiro, inicia-se uma divisão binária, de um viram dois desses protozoários no interior do tubo digestório desse besouro. Mas o besouro não tem a doença, tá? Essa doença ela vai estar aí no reservatório. Onde é esse reservatório? Animais silvestres. Então o besouro, ele pica um animal silvestre, certo? E aí, ao picar um animal silvestre, esse protozoário vai se alojar no interior do tubo digestório desse besouro e ele vai fazer aí uma reprodução, então, binária, uma reprodução assexuada, tanto que o besouro é um parasita, é um hospedeiro intermediário, e aí nesse tubo digestório ele vai assumir a forma flagelada e vai até a porção final do intestino. Quando então o besouro chega até o ser humano, certo? Esse vetor chega até o ser humano, ele vai picar o ser humano e durante esse processo de se alimentar, de alimentação do sangue do nosso corpo, ele defeca no local. E aí geralmente dá uma coceira. Ao você coçar, você pode levar as fezes desse animal para o contato com a ferida, certo? Mesmo tendo alguns tecidos ainda intactos, o protozoário agora consegue perfurar e entrar na nossa corrente sanguínea. Quando ele entra na nossa corrente sanguínea, então, ele vai aí invadir as células, vai se multiplicar, certo? E depois disso, invadiu, entrou na célula, se multiplicou e aí novamente sai para a corrente sanguínea. Ao sair para a corrente sanguínea, ele vai começar a atingir órgãos, certo? Ao atingir órgãos, ele assume a forma aflagelada. Vai se dividir e vai virar, então, protozoários novamente na forma flagelada. Quando eles viram forma novamente aflagelada, novamente eles ganham o sistema circulatório e saem aí procurando outros órgãos. Eles vão ter a preferência de se alojar em órgãos como, por exemplo, o coração e também atingindo células nervosas, principalmente aí da porção intestinal que nós temos. Só que aí o que acontece? Quando esse protozoário aí, ele entra, por exemplo, no nosso coração, que ele tem preferência por células musculares. Porque quando as células musculares, ele chega até as células musculares, eles começam a friccionar, a nadar, né, como se fossem se esfregar nas células musculares. Como as células musculares têm aquela característica, né, de lesões e depois se reconstituir e tudo mais, né, eles então conseguem, a célula meio que auxilia, né, a entrada desse protozoário para dentro então do órgão e aí eles se alojam formando os ninhos na forma aflagelada. E depois então que eles vão formando o ninho, eles podem aí atingir
a fase crônica ou a fase aguda, que eu vou falar já a respeito disso. Só que, professor, a contaminação só vai se dar pelo besouro? Não, tá? Hoje em dia, uma das formas mais comuns, principalmente nas grandes cidades que se tem, é a transfusão sanguínea, né? A doação de sangue, você doa o sangue, não sabe que você tem aí o protozoário e muitas vezes esse sangue não passa por um exame detalhado para diagnosticar se a gente tem ou não esse protozoário na corrente sanguínea. Hoje em dia já está se fazendo devido às grandes contaminações que ocorreram. Mas nós também temos por doação de órgão, através da amamentação, né? A lactante pode passar aí para o outro, ou para o filho, na amamentação, através da doação de órgãos, então, e através também da placenta, a mãe pode passar para o feto na placenta. E nós tivemos 2 casos que tiveram grande repercussão aqui no Brasil, que foi um episódio em 2005 em Santa Catarina, quando o besouro barbeiro foi triturado no caldo de cana, né, junto da cana para fazer a garapa, o caldo de cana. E aí as pessoas, ao tomarem esse caldo de cana, contraíram a doença. E em 2007 nós tivemos outro episódio também, que foi no Amapá, e aí o besouro barbeiro foi triturado junto do açaí. Então as pessoas, ao consumirem o açaí, acabaram consumindo esse protozoário que entrou na corrente sanguínea das pessoas, né? E depois então desenvolveu aí a doença. Então, não só através do besouro é que se pode contrair essa doença, mas ela também pode ser através da alimentação, doação de sangue, transplante de órgãos, amamentação, forma placentária, tá? Na placenta aí. Então são várias as maneiras que a gente tem que tomar cuidado. Ah, mas a gente aqui corre risco? Nem tanto, né? Porque esse besouro, ele é um besouro que vive nas matas. E os besouros, eles começaram a se alimentar do sangue dos seres humanos porque cada vez mais essas matas estão sendo destruídas. Quando a gente destrói essas matas, começam a reduzir o número de animais. O besouro, ele tem preferência aí pela alimentação de animais silvestres, né? Ele é um besouro que se alimenta de animais silvestres. Mas cada vez esse alimento está mais escasso para os besouros, porque cada vez a gente invade, né, o nosso território amplia e automaticamente o território desses animais ele vai sendo cada vez mais destruído, chegando ao ponto de que o besouro não tem mais como se alimentar, né, desses animais silvestres, tem uma dificuldade muito grande de encontrar animais silvestres, e aí recorre então à alimentação da gente. E esse besouro barbeiro, ele vive aí principalmente em frestas de casa, né, em é, é, paus, madeiras que ficam ao redor das casas. Então é muito difícil numa cidade, por exemplo, que você tem aí as casas, né, todas bem sem frestas, sem gretas, né, de alvenaria, você encontrar um besouro desse. Quando se encontra, algumas vezes ele nem tem o protozoário dentro dele porque ele não teve contato diretamente com um animal que seja portador, né, com um reservatório. Então, onde essas doenças mais atacam? Principalmente em regiões carentes, pobres, né? Aí a gente tem uma incidência muito grande no Nordeste, porque a gente tem aquelas casas, né? De madeira, com terra, lama, né? Aquelas casas de pau a pique ou casas de tábua em si, com muitas frestas, onde esse besouro consegue aí se esconder, fazer seus ninhos, né? Então, é o mais comum. E um grande problema é que essa doença, quando ela afeta então as pessoas, principalmente pessoas carentes, né? As pessoas morrem aí através de um infarto, por exemplo, né? Então, por esse protozoário se alojar na região do pulmão, desculpa, no coração, no órgão do coração, né? E fazendo com que esse órgão ele cresça muito, chamado de cardiomegalia, né? Então, as pessoas geralmente morrem por causa da doença, mas aí elas são dadas como infarto, por exemplo. E aí o governo não vai pegar essas pessoas lá de interiores, muito distantes, para fazer aí uma autópsia para saber realmente de que essa pessoa morreu. Então essa doença é uma doença que mata muita gente, é uma doença que está muito aí presente, mas ela é uma doença que ela é muito negligenciada.
A gente não ouve falar muito dela, porque essa doença, ela tem duas fases. A fase aguda, certo? Que aí ela entra no período de incubação de 1 a 2 semanas e a pessoa apresenta febre, dor de cabeça, perda de apetite, uma falência cardíaca que pode provocar a morte, né? Uma meningoencefalite, por exemplo, mas ela também tem uma fase que é muito comum, que é a chamada fase crônica. Essa fase crônica, o indivíduo ao contrair essa doença, ele fica décadas, 10 anos, 15 anos, sem ter manifestação nenhuma. E o protozoário fica alojado dentro do seu coração, por exemplo, se for o órgão específico que ele atacou, e vai fazendo seus ninhos, e o coração da pessoa só vai inflando, né? Só vai inchando, aumentando. Assim como não só o coração, pode ser o esôfago, a pessoa ficando com mega esôfago, pode ser o cólon, né, a porção aí intestinal que ele também ataca, formando o megacólon chamado. E aí, após décadas, quando você realmente descobre que você está com a doença, você já não tem mais o que fazer, porque a gente não tem um tratamento eficaz contra essa doença. Quando ainda ela é descoberta logo no início, né, você consegue ainda controlar. Mas quando você já descobre e aí ela já está em uma fase crônica, depois de décadas, aí já é muito difícil você então atuar ativamente em cima ao combate dessa doença. Então, o que seriam aí, por exemplo, como lidar com essa doença em relação às profilaxias? O que fazer para não contrair, né, essa doença, evitar essa doença, né? Já que ela tem um tratamento insatisfatório, assim vamos dizer. E aí, o que a gente poderia fazer em relação a isso para evitar? Tem localidades que utilizam aves ao redor, né, das casas, que as aves comem o besouro e aí evita então que o vetor traga para a gente aí esse agente. Utilizar cortinados, aquelas telas ao redor de camas, né, colocadas enfiadas bem embaixo do colchão, evitando com que o besouro consiga chegar até o nosso corpo. Cortinados em janelas também são muito eficientes, né? Bota aquelas telas em janelas, né, assim, aquele mesmo tecidozinho geralmente com cortinado, né, uma telinha evitando a entrada. E também pode ser utilizado, é claro, inseticidas, mas a gente tem que tomar alguns cuidados em relação a isso, principalmente contaminações do ambiente e tudo mais. Então, dentre essas medidas, né, e também utilizar aí, tampar gretas que se possam ter, frestas nas suas casas, evitando então a contaminação, a instalação desse besouro nesses locais. Também pode ser utilizado aí, hoje em dia estão se utilizando muito fungos e insetos, né? Fungos que vão provocar uma destruição tanto do besouro quanto também dos ovos, e insetos também que atacam os ovos do besouro barbeiro, evitando aí uma proliferação dessa doença, certo? Então a gente falou um pouquinho aí, nós vimos um pouco sobre a doença de Chagas. Vamos no próximo vídeo falar aí da malária, certo? E também vamos falar um pouco aí de outras doenças como a amebíase, tricomoníase, giardíase, certo? Então isso fica para o próximo vídeo. E aí, tendo dúvidas, vocês já sabem. Do resto, morrendo de saudade de vocês sabem bem disso. Fiquem isolados, tá? Não entrem em contatos, vamos preservar a nossa saúde. E dúvidas, podem ir me procurando aí. Comentem aí embaixo se for necessário ou me encaminhem um e-mail que eu vou ajudar vocês, certinho? Do mais, saudades e passem bem, meus queridos.